Orientação da criança, capítulo 39. A vontade, um fator de êxito. O poder da vontade. A vontade é o poder que rege a natureza do homem, pondo todas as outras aptidões sob seu comando. A vontade não é o gosto nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual atua nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Toda criança deve compreender a verdadeira força de vontade. Deve ser levada a ver como é grande a responsabilidade envolvida nesse dom. A vontade é a força para decisão ou escolha. Êxito ao submeter a vontade a Deus. Todo ser humano dotado de razão tem o poder de escolher o que é correto. Em cada incidente da vida, a palavra de Deus para nós é: escolham hoje a quem irão servir. Cada qual pode pôr sua vontade ao lado da vontade de Deus. Pode optar pela obediência a Ele e, ligando-se assim com as forças divinas, colocar-se onde nada o poderá forçar a praticar o mal. Em cada jovem e criança, há o poder de, mediante o auxílio de Deus, formar um caráter íntegro e viver uma vida de utilidade. O pai ou professor que, com essas instruções, ensinar à criança o autocontrole, será da maior utilidade e terá um êxito permanente. Para o observador superficial, seu trabalho pode não mostrar o verdadeiro valor. Poderá deixar de ser estimado em tão grande conta, como o daquele que retém a vontade da criança sob uma autoridade absoluta. Entretanto, os anos futuros demonstrarão o resultado do melhor método de ensino. Não enfraquecer, mas orientar a vontade da criança. Poupem toda a força da vontade, pois o ser humano necessita de toda ela, mas deem-lhe a devida orientação. Tratem-na com sabedoria e ternura, como um tesouro sagrado. Não a deixem em pedaços. Antes, mediante preceito e verdadeiro exemplo, moldem-na sabiamente até que a criança chegue aos anos em que será responsável por si mesma. As crianças devem ser ensinadas cedo a submeter sua vontade e inclinação à vontade e autoridade dos pais. Quando eles ensinam aos filhos essa lição, estão educando-os a se submeterem à vontade de Deus e obedecerem às suas exigências, e preparando-os para serem membros da família de Cristo. Guiados, não esmagados. Orientar o desenvolvimento da criança sem atrapalhar por meio de parâmetros inadequados deve ser o principal objetivo, tanto do pai quanto do professor. As regras excessivas são tão ruins como a falta delas. O esforço para se quebrar a vontade de uma criança é um erro terrível. A mente de cada pessoa é constituída de forma diferente. Embora a força possa conseguir uma submissão aparente, com muitas crianças o resultado é uma mais decidida rebelião do coração. Mesmo que o pai ou o professor consiga impor a sujeição que deseja, o desfecho também poderá ser desastroso para a criança. Uma vez que a renúncia da vontade é muito mais difícil a alguns alunos do que a outros, o professor deve fazer com que a obediência às suas exigências seja o mais fácil possível. A vontade deve ser dirigida e modelada, mas não ignorada ou esmagada. Guiar e nunca forçar. Permitam que os filhos sob seu cuidado tenham uma individualidade como vocês têm. Sempre procurem guiá-los, mas nunca forçá-los. O exercício da vontade fortalece a mente. Uma criança pode ser ensinada de maneira a não ter vontade própria. Sua individualidade pode desaparecer na da pessoa que lhe dirige o ensino. Sua vontade para todos os intentos e desígnios está sujeita à de seu mestre.
As crianças assim educadas serão sempre deficientes em força moral e responsabilidade como indivíduos. Não foram ensinadas a agir movidas pela razão e por seus princípios. Sua vontade foi controlada por outros, e a mente não foi levada a se expandir e ser fortalecida pelo exercício. Não foram dirigidas e disciplinadas com respeito às suas peculiaridades e à sua capacidade mental, de modo a desenvolverem as mais vigorosas habilidades da mente, quando necessário. Quando há um choque de vontades. Se a criança tem uma vontade inflexível, a mãe, se ela tem noção de sua responsabilidade, perceberá que essa vontade obstinada faz parte da herança que ela lhe deu. Não considerará sua vontade como algo que deve ser quebrado. Existem momentos em que a determinação da mãe se depara com a determinação do filho, em que a vontade firme e madura da mãe encontra a vontade absurda da criança, e em que ou a mãe governa devido à sua vantagem de idade e experiência, ou a vontade mais nova e indisciplinada da criança domina a vontade mais experiente da mãe. Nessas ocasiões, há necessidade de grande sabedoria, pois pela orientação insensata, por severa compulsão, a criança pode ser estragada para esta vida e para a futura. Pela falta de sabedoria, tudo pode estar perdido. Essa é uma crise a qual raramente se deve permitir chegar, pois tanto a mãe quanto a criança terão uma luta árdua. Grande cuidado se deve ter em evitar esse fato. Mas, uma vez que se entre em tal questão, a criança deve ser levada a ceder diante da sabedoria superior do pai. A mãe deve conservar suas palavras sob total controle. Não deve haver ordens em alta voz. Nada deve ser feito que desenvolva na criança o espírito de desafio. A mãe deve pensar como lidar com ela, de tal maneira que seja atraída a Jesus. Deve orar com fé, para que Satanás não seja vitorioso sobre a vontade da criança. Os anjos celestiais observam isso. A mãe deve reconhecer que Deus é seu ajudador, que o amor é o seu êxito, seu poder. Se for uma sábia cristã, não tentará forçar a criança à submissão. Ela orará e, ao orar, terá consciência de uma renovação da vida espiritual em si mesma. Verá ao mesmo tempo que o poder que está atuando nela atua também no filho, e a criança, em vez de ser compelida, será guiada e se tornará mais amável, e será ganha a batalha. Todo pensamento bondoso, toda ação paciente, toda palavra de sábia restrição são como maçãs de ouro em salvas de prata. A mãe alcançou uma vitória tão preciosa que as palavras não conseguem expressar. Alcançou renovada luz e crescente experiência. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Submeteu-lhe a vontade. A paz depois de tempestade, como o brilho do sol depois da chuva. Os pais devem manter a jovialidade. Bem poucos reconhecem a importância de manter, sempre que possível, sua jovialidade e não se tornarem desagradáveis e insensíveis. Deus se agradaria de ver os pais misturarem a graciosa simplicidade da criança com a força, a sabedoria e a maturidade de homens e mulheres. Muitos nunca tiveram uma infância genuína. Jamais aproveitaram a liberdade, a simplicidade, o revigoramento da vida que desabrochava. Eram repreendidos e desprezados, censurados e espancados, até que a inocência e a franqueza confiante da criança foi trocada pelo medo, pela inveja, pelo ciúme e pela falsidade. Essas pessoas raramente têm as características que tornarão feliz a infância de seus pequeninos, de seus queridos. Um grande erro. Um grande erro é cometido quando as rédeas do domínio são colocadas nas mãos da criança e lhe é permitido ter o controle e o domínio do lar. Isso dá um sentido inadequado a esta coisa maravilhosa, o poder da vontade.
Mas isso tem sido e continuará a ser feito porque os pais e mães estão cegos no discernimento e nas suas avaliações. Uma mãe que cedeu ao filho que chorava. Seu filho precisava que a mão da sabedoria o guie corretamente. Você tem permitido que ele chore pelo que quer, até que isso se torne um hábito para ele. Tem deixado ele chorar, querendo a presença do pai. Muitas vezes, seu filho ouve você dizer a outros como ele chora pelo pai. Por isso, continua agindo assim. Se eu ficasse com seu filho em 3 semanas, ele estaria transformado. Eu lhe faria compreender que minha palavra era lei. E de forma bondosa, mas firmemente, alcançaria o meu propósito. Não submeteria minha vontade à vontade da criança. Você tem um trabalho a fazer aqui e tem perdido muito por não tê-lo executado antes. A vida infeliz da criança prejudicada. Toda criança que não é disciplinada cuidadosamente e com oração será infeliz nesse tempo de prova e formará tão desagradáveis traços de caráter que o Senhor não a poderá unir à sua família no céu. Durante toda a vida da criança prejudicada, há um fardo muito grande a ser levado. Nas provas, nas decepções, nas tentações, ela seguirá sua vontade indisciplinada e mal dirigida. As crianças a quem se permite seguir o próprio rumo não são felizes. O coração não submetido não tem em si os elementos de calma e contentamento. A mente e o coração devem ser disciplinados e postos sob a devida restrição, a fim de que o caráter se harmonize com as sábias leis que governam nosso ser. Inquietação e descontentamento são os frutos da transigência e do egoísmo. A base de muitas provas. As tristes provas que se demonstram tão perigosas para a prosperidade da igreja e que fazem com que o descrente tropece e se desvie com dúvidas e insatisfação, geralmente provêm de um espírito não subjugado e rebelde, fruto da condescendência paterna na distante juventude. Quantas vidas têm sido arruinadas, quantos crimes são cometidos sob a influência de um acesso repentino que bem poderia ter sido cortado na infância, quando a mente era suscetível, quando o coração era facilmente influenciado pelo que é certo e estava sujeito à vontade de uma mãe amorosa. O preparo deficiente da criança é o fundamento de uma vasta soma de miséria moral.